galera, eu sou a Teodora. Eu sou a Martinha. Eu sou o Anthony. E hoje, no podcast Jornal de Vozes da Família Manuel, vamos estar abordando alguns temas sobre a juventude. Gostaria de passar a palavra para a Martinha, que vai começar explicando sobre o tema Novo ensino médio. Então, para iniciar, como a Teodora já falou, vou estar abordando esse tema aqui, então bora lá. Qual a importância de falar sobre este tema? Apresentar as propostas do novo ensino médio, benefícios para os estudantes, melhorias na infraestrutura das escolas, melhorias de aprendizagem, fake news e um pouco sobre a evasão escolar. Então, eu acho que vocês já viram alguns rumores aí na internet, alguns fake news que estão viralizando, enfim. E eu vim aqui para desmentir alguns, vamos dizer assim. A revogação do novo ensino médio. Aqui eu trouxe uma notícia que fala coisas que não são verdades, a gente sabe. Empobrece o pensamento crítico e causa sobrecarga. Preconiza o pensamento crítico como retirada de matérias essenciais como filosofia, geografia, sociologia, história, etc. Enche a grade de horários com matérias inúteis como projetos de vidas e eletivas. E sobrecarrega professores com desvios de funções. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que projeto de vida não é uma matéria inútil, porque nele a gente molda a nossa vida, o que a gente quer fazer, nos auxilia ao que a gente quer para o nosso futuro. E eletivas não são matérias inúteis também. Esse podcast surgiu de uma eletiva que se chama Cultura Digital, então são coisas que a gente não aprenderia na grade comum e a gente aprende nessa seletiva. Como, por exemplo, agora a gente tem Cultura Digital. A gente aprende como formatar um Word, como mexer em Excel e essas coisas, que vão auxiliar muito o nosso futuro para quem quer ingressar na área de trabalho, vai precisar usar muito essas coisas. Não saiu matérias essenciais, apenas diminuiu algumas aulas para que pudesse entrar outras, só que não diminuiu o ensino, já que essas outras matérias que entraram, de alguma maneira, acabam auxiliando nessas que diminuíram. O que o governo e a burguesia alegam? Capacidade de escolha, evasão escolar por conta da monotoxicidade dos conteúdos e disciplinas, maior diversidade no ensino, ignorando motivos como necessidade de trabalhar. Ninguém ignorou que o estudante tem necessidade de trabalhar, até porque ir para a noite ainda é uma opção. Tu pode estudar à noite e trabalhar de dia. Só que o governo também acabou fazendo um programa de bolsas para alguns alunos, que se tu se cadastrar, tu tem chance de ganhar. Ou seja, não é ignorado, tu vai estar... Tu nunca vai ser ignorado essa função, não uma função, esse direito. É um direito, os alunos têm esse direito. O que é o Enem segundo a BNCC? Para quem não sabe, a BNCC é a Base Nacional Curricular. Orientação vocacional e profissional. O jovem realiza atividades de autoconhecimento dos interesses, habilidades, valores, pesquisa do conteúdo curricular dos itinerários formativos e do itinerário de formação técnica e profissional. Então, por exemplo, na nossa escola foi feito o quê? Eles apresentaram como seria o novo ensino médio no primeiro ano, a gente agora está no segundo. A gente sentou todo mundo na sala, mostraram todas as eletivas que tinham e a gente votou junto para escolher 5 delas. E foi assim também na segunda série. Agora, esse ano, só que também teria as trilhas de aprofundamentos. Itinerários formativos são as trilhas, as eletivas, o projeto de vida e a segunda língua. A segunda língua fica por conta da escola escolher. A não escolher espanhol. Formação geral básica. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional. Bom, o adolescente escolhe o itinerário formativo que deseja trilhar e articula este ao seu projeto de vida futuro. Então, como eu já disse, a gente votou no qual a gente queria e a gente articulou o nosso projeto de vida. Então, a gente tem esse projeto de vida como aula e lá a gente faz diversos projetos mesmo no nosso futuro e a gente até acaba relacionando a essas eletivas. E os objetivos do programa: auxiliar o estudante na escolha dos itinerários formativos propostos para o novo ensino médio. Auxiliar na análise entre itinerários escolhidos frente aos oferecidos pela escola de estudo. Por exemplo, ano passado muita gente queria Libras, só que a gente não teria como achar um professor capacitado para dar Libras. Então, eles mostram o que eles têm condições de oferecer e a gente escolhe, porque não adianta pegar, por exemplo, Libras se não vai ter nenhum professor, tu vai acabar não aprendendo nada.
Desenvolver a percepção de si mesmo para promover escolhas mais seguras e com autonomia. O estudante, querendo ou não, no ensino médio, ele cria mais autonomia, porque ali ele começa a fazer decisões que, na nossa vida, a gente vai acabar fazendo diversas decisões, por exemplo. E no ensino médio ele faz isso, então, tipo, tu vai ter que escolher ali e tomar uma decisão por si mesmo. Aqui eu trouxe um gráfico mostrando a evasão escolar, que em 2010 era altíssima e foi baixando. Em 2020 ela baixou por motivos óbvios e em 2021 ela voltou a baixar. Mas eu acredito que com o novo ensino médio, ela voltou a subir, perdão. Eu acredito que com o novo ensino médio ela vai baixar de novo. Não temos ainda o gráfico que mostra isso. Bom, laboratórios, onde passa além da educação. Com o novo ensino médio, a escola acabou ganhando bastante laboratórios, ou seja, a gente teve uma melhoria na infraestrutura da escola. O Laboratório Maker, que é um espaço onde a gente realiza diversas atividades que são muito legais, inclusive. A gente monta coisas, por exemplo, esses dias a gente acendeu uma luzinha de LED, que eu achei muito legal, porque seria coisa que a gente não teria comumente na escola. Então lá a gente aprende diversas coisas. O Laboratório de Informática, que foi uma melhoria que teve na escola, onde a gente utiliza bastante para fazer pesquisas e nessa matéria, inclusive, na seletiva Cultura Digital, onde a gente mexe com Word e essas coisas. Como é que a gente mexeria com Word e essas coisas sem ter um computador? Seria bem mais difícil. O Laboratório de Ciências da Natureza, que a gente já tinha na escola, mas com o novo ensino médio ele ganhou muitas melhorias. O Laboratório de Linguagens e o de Ciências Humanas. Bom, o início das aulas práticas. Com o laboratório, temos melhor aprendizagem nas aulas, pois assim podemos aplicar a teoria estudada, fazendo com que nós jovens testem conceitos e formulem ideias sobre determinado assunto. Por exemplo, é muito mais fácil você aprender quando a teoria e a prática estão juntas do que só na teoria, porque vai estar estimulando o teu cérebro conforme tu vai vendo. Por exemplo, a gente tem a professora Maiara de experimentação. Como que ela faz as aulas dela? Conforme ela vai explicando, ela vai fazendo. Isso faz com que a gente tenha melhor entendimento de determinado assunto, que é a mesma coisa com os slides. Então, conclusão. Com este trabalho, podemos concluir que o novo ensino médio ainda está em andamento. Ele não está completo, tem muitas coisas a serem melhoradas sim, só que eu acho que está melhor agora do que como era antes. Existem muitas melhorias a serem feitas e o nível de aprendizagem subiu e muitos alunos foram contemplados por bolsas estudantis, que é algo que, tipo, pra mim, por exemplo, ajudou bastante. Então é isso, obrigada pela atenção. Que tema interessante, Martinha. Adorei a sua apresentação. Acho muito importante pra gente poder desmentir as diversas fake news que são passadas pra gente hoje, né? Adorei. Obrigada. Como ela falou da fake news, muitas pessoas tratam com uma crítica, faça uma crítica sobre o novo ensino médio e, na verdade, só está ajudando a gente no nosso futuro, no nosso meio de trabalho. Investir numa boa educação de qualidade é importante para que os jovens não caiam no mundo das drogas. E é esse o tema que eu vou estar abordando agora. O uso de drogas na adolescência. A importância de abordar esse tema é prevenir o uso de drogas, conscientizar sobre os problemas futuros que as drogas podem trazer e também entender os efeitos colaterais do uso de drogas, tanto atualmente quanto no futuro que está bem próximo. Conceito de droga. Pode ser qualquer produto alucinógeno, como o ácido lisérgico, que é o LSD, heroína, entre outros, que leva à dependência química. Ou também pode ser os mais simples, como qualquer substância ou produto tóxico, como o fumo ou o álcool, de uso excessivo e entorpecente, que vicia. Aqui vou apresentar os tipos de drogas que existem, começando com as drogas depressoras, que são substâncias que diminuem a atividade cerebral, como o álcool, soníferos e tranquilizantes. Já as drogas estimulantes são substâncias que aumentam a atividade cerebral, especialmente anfetamina, cocaína, crack e derivados, né? Já as drogas perturbadoras são substâncias que fazem o cérebro funcionar de uma maneira um pouco diferente, muitas vezes trazendo um efeito alucinógeno, como a maconha, o haxixe e o LSD. Ou seja, elas podem te deixar até agressivo, ou te deixar com o cérebro perturbado, não conseguindo dormir, por exemplo, às vezes.
Já as drogas com efeito misto são drogas que têm 2 ou mais efeitos, como o êxtase e o MDMA, que é essa balinha aqui que é toda bonitinha, mas ela pode te matar. Elas produzem uma sensação estimulante e alucinógena ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe essa imagem que eu achei muito legal, que traz o número mundial de usuários aqui embaixo já. Por exemplo, a maconha tem 192 milhões de usuários de maconha no mundo. Já o êxtase tem 21 milhões de usuários de êxtase no mundo. 19 milhões de usuários de cocaína. 9,2 milhões de usuários de heroína. 1,1 bilhão de usuários de tabaco. E 3,5 milhões de usuários de crack. Essa imagem aqui representa bem todas as drogas, para a gente ter o conhecimento de como é cada uma delas. E agora eu vou apresentar um pouquinho do efeito das drogas, dessas e de mais algumas. Aqui já tem uma imagem para dar uma introdução para você, que seria um câncer, lesões do fígado, doenças contagiosas, alterações na capacidade de pensar, problemas do coração e o mau funcionamento dos rins. São algumas que a gente já conhece, né? Mas aqui eu trouxe mais algumas, como a depressão, delírios, a impotência, tanto sexual quanto na nossa vida. Às vezes a pessoa que utiliza a droga há um tempo, tanto pode estar em abstinência, ela vai se sentir mal, ela não vai nem conseguir levantar da cama quando ela não está sob o efeito da droga, por exemplo. Ou até mesmo ela está usando muito alguma droga que seja depressora, ela vai te deixar mal e você não vai conseguir fazer as coisas básicas do dia a dia, como estudar e trabalhar, por exemplo. Os delírios, né? Psicose, que já encaixa com delírios, e até a agressividade. A psicose, ela te deixa louco, ela faz você ver as pessoas de outra forma, faz você achar, não, essa pessoa ela é má pra mim, e você pode acabar sendo agressivo com ela. A esterilidade, que no caso você não vai poder ter filhos, talvez, né? Pode ocorrer. A desnutrição, que é bem comum nos dias de hoje, o pessoal que utiliza crack, não fica com fome, né? Por exemplo, e não acaba não comendo. Vivem à base, por exemplo, de café preto, de cigarro, de crack, apenas isso. Também tem mais propensão a adquirir DST e IST, que são doenças e infecções sexualmente transmissíveis, e doenças nos rins. Aqui eu trouxe um antes e depois do uso de drogas de alguns famosos que são bem conhecidos, então, pra gente ter uma noção. A Amy Winehouse, que começou a utilizar droga pesada, que seria o crack, com 25 anos e aos 27 ela morreu. Aqui tem um antes e depois dela, dá pra ver bem a aparência de como ela era antes e como ela estava, né, antes de falecer, infelizmente. O namorado dela, ex-namorado, né, trouxe um comentário aqui pra gente, que no caso seria: crack é a droga mais imunda, te deixa paranoico, descontrolado e irritado e totalmente desconfiado de todo mundo. Isso que disse foi o Blake, ex-namorado dela, e ele fez um comentário também que ele se sentiu muito mal, porque um dia ele estava usando crack e a Amy pediu pra usar também e ele deixou. E isso é a coisa que ele mais se arrepende no mundo, porque ela já utilizava outras drogas antes e ele também, e o sonho dos dois juntos era que eles pudessem se tratar desse vício. Passando, temos a Lindsay Lohan, que hoje ela está totalmente curada do uso de drogas, já não usa mais nada. Aqui, ela tinha 20, ela usou até os 23, que é aqui nessa imagem como mostra. E o que ela falou sobre o uso de drogas: a cocaína me permitia beber mais, eu acho que foi por isso que eu usava. Ou seja, o vício em álcool abre porta para outras drogas, porque só usando cocaína ela conseguia beber mais, ela tinha estômago para beber mais, por exemplo. Já a Britney, eu não coloquei uma idade que ela usa drogas, mas ela usa desde os 20 e ela continua usando, hoje ela tem 42. O ex-segurança da casa da Britney fez um comentário que seria: a cantora costumava receber semanalmente um coquetel de drogas. Aqui dá pra ver como ela estava na faixa dos 25, até raspou a cabeça, ela foi presa algumas vezes, assim como a Lindsay Lohan também foi presa algumas vezes, e até hoje ela nunca se curou totalmente do uso de drogas, até juntando também com a doença que ela tem, que seria transtorno de bipolaridade. Isso acabou dando alguns problemas e ela nunca se tratou do vício de drogas. Algumas consequências seria um comprometimento do convívio social, ou seja, a pessoa acaba ficando frustrada, irritada, e também os amigos ou a família tentam dizer: não, eu não quero que você use drogas, isso é errado, isso é ruim pra você, e a pessoa fica irritada e acaba brigando com todo mundo. Os conflitos familiares se encaixam ali, a redução do rendimento escolar ou do trabalho, ou seja, a impotência, né? E o adolescente está em formação ainda, ou seja, os efeitos acabam sendo muito mais tóxicos para o nosso cérebro. Efeitos de agitação ou cansaço exagerado também são alguns dos efeitos que acontecem. E afeta a concentração, a atenção e o pensamento. E isso em dobro, triplo, para quem é adolescente, porque a gente está em formação ainda. A prevenção e o tratamento: para quem ainda não começou o uso de drogas, é importante a informação e o diálogo, que é o que a gente está apresentando aqui no nosso podcast. Mas, para
Para quem já utilizou algum tipo de droga e precisa se tratar, é importante o tratamento psicoterapêutico e alguma participação em alguns grupos de apoio de pessoas que já utilizaram drogas ou que ainda utilizam e estão tentando parar. E o uso de medicamentos que reduzam o sintoma de abstinência, porque quando você está em abstinência, a tendência é você voltar a ter essa vontade e então acabar utilizando novamente. Mas usando um remédio que não faça você ter abstinência, vai ser um pouco melhor. É isso, obrigada pela atenção. Bom, eu acho que o teu trabalho é muito importante, porque a gente vê cada dia mais jovens usando drogas no nosso dia a dia, se perdendo nesse mundo. E eu até quero indicar um filme que eu vi. Ele é recente, se chama Meu Menino, Meu Garoto, depende de onde você for ver. Que fala, baseados em fatos reais, que mostra bem como é que é ter uma pessoa que usa drogas. O filme, ele retrata um adolescente que ele é viciado em drogas, ele mostra diversas vezes o pai dele recolhendo ele tendo diversos crises e o pai dele colocando ele em clínica pra internar ele e ele não se ajudava, ele até queria sair, mas ele não conseguia e ele teve várias overdoses também. Então retrata bastante. Depois que eu vi aquele filme, eu fiquei, nossa, meu Deus, é terrível o que a droga pode fazer com uma pessoa e eu achei o trabalho então muito necessário. De nada. É um tema que certamente aborda muita sociedade, em todas as idades, não importa quando, porque tem muitas pessoas idosas ou mais de idade que não conhecem outras drogas que existem. E também uma curiosidade que eu vi ali, uma que tem maior consumo de droga, que é legalizada, é o cigarro, o tabaco, ou seja, as pessoas deixam de usar drogas ilegais para usar o tabaco de uma forma legal, que não recebe multa e nem é considerado um crime. Dando continuidade ao nosso podcast, eu vou abordar o tema de doenças mentais. Por que deste tema? Porque tem um pouco de conhecimento. Há 5 anos atrás teve um caso na minha família de autismo, que faz parte de uma doenças mentais, e ali para conhecer mais detalhes sobre doenças mentais. Então eu fui ao fundo disso e quis saber um pouco mais sobre isso. Esse assunto abordado está relacionado à sociedade, ou seja, como conviver com uma pessoa que tem doenças mentais, ou um autista, ou uma pessoa que sofre com TDAH, e também relacionado à saúde, para a gente reforçar a importância de estar em equilíbrio na parte mental. O que é doença mental? As doenças mentais são condições de saúde que envolvem mudanças de emoções, ou seja, a pessoa está triste uma hora, do nada fica feliz, ou seja, ela varia os sentimentos e as emoções. No pensamento e no comportamento estão associadas a angústias ou problemas de funcionamento em atividades sociais, trabalho ou família. Ou seja, ela vai se você tem doença mental, você tem que tentar tratar isso para tu conseguir ter uma boa socialização na família, no trabalho, ou em atividades sociais na escola, ou no trabalho que tu vai ter na tua vida. São transtornos que afetam o humor, pensamento e comportamento, como eu já falei anteriormente. Exemplos de doenças mentais: depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia, distúrbios alimentares e comportamentos viciantes. Sintomas de doenças mentais podem variar dependendo do transtorno, circunstâncias e outros fatores, ou seja, não todas as doenças mentais não têm o mesmo sintoma, então pode variar de cada uma doença mental. Afetam emoções, pensamentos e comportamentos. Exemplos são sentir-se triste, pensamento confuso, ou seja, a pessoa vai pensar confuso como ela vai agir, o jeito que ela vai falar, o jeito que ela vai fazer, ela vai se sentir confusa e não vai saber o que fazer. Ou seja, e também dificuldade de concentração. Na escola, no trabalho, não vai ter aquela concentração fixa, vamos supor, para aprender matemática, não vai ter aquela concentração. Precisa de um auxílio do professor, que toda a escola, se tu tem o diagnóstico da pessoa que tem autismo ou TDAH, vai ter sempre um professor 2 para te auxiliar na tua atividade.
Outros exemplos tem o medo e a preocupação excessiva, ou seja, que é mais relacionado à ansiedade, ter medo, trauma de alguma coisa, preocupação de alguma coisa que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Fica com a insônia também, que é um dos sintomas das doenças mentais. Sentimentos extremos de culpa, a pessoa se culpa por qualquer coisa, ou até mesmo que não tem culpa, ela começa a se culpar, começa a chorar e se preocupar por causa disso. Mudança extrema de humor e altos e baixos, afastamento de amigos e atividades, ou seja, a pessoa fica mais tímida, mais isolada no canto dela, não querendo falar com ninguém, querendo ficar tranquilo no canto dela. Cansaço significativo, baixa energia ou problemas para dormir, como a insônia. Experimento da realidade, delírios, paranoias ou alucinações. Outros sintomas de doenças mentais são a incapacidade de lidar com problemas diários de estresse. A pessoa não vai conseguir lidar com muita facilidade, vai sempre se estressar, nunca vai manter a calma. Dificuldade de entender e relacionar situações com as pessoas, problemas com o uso de álcool e droga, ou seja, a pessoa acaba descontando no uso de álcool e das drogas. Grandes mudanças dos hábitos alimentares, ou seja, a pessoa às vezes está no padrão certo de peso, que o nutricionista manda tu seguir, mas mesmo assim tu não se cansa, tu quer emagrecer mais do que é o recomendado. Raiva excessiva, hostilidade e violência com si mesmo ou com as pessoas. E pensamento suicida, que todo mundo tem que ficar alerta, que a escola também já faz palestras sobre isso. Como as doenças mentais são classificadas? Transtornos neurocognitivos, o Parkinson e o Alzheimer. O Parkinson e o Alzheimer são doenças mais relacionadas aos idosos. O Parkinson é uma que fica mais conhecido como a tremedeira nas mãos, não consegue se manter firme aos seus movimentos. O Alzheimer, a pessoa esquece da atualidade, ou seja, não reconhece as pessoas, familiares, mas consegue lembrar com muita facilidade da sua infância, quando tinha em torno de 10 a 5 anos. Transtorno do neurodesenvolvimento, que atrasa um pouco o desenvolvimento da pessoa, da criança, de qualquer idade. O autismo, que tem 3 fases, a terceira que é a mais forte, a segunda fase é a mais neutra e a primeira que é a mais leve. E o déficit de atenção, o TDAH, que a pessoa não consegue se concentrar ou esquece com muita facilidade das coisas. Transtornos psicóticos, esquizofrenia, que a pessoa começa a ter alucinações, escutar vozes e fica totalmente pensando coisas escutando coisas que não são verdade. Transtornos ansiosos, que é um transtorno que tem mais aqui no Brasil, que é o que tem mais pessoas com ansiedade. E transtorno depressivo, como a depressão maior e a distimia, que é nada mais nada menos que uma depressão mais crônica. Transtorno de personalidade, borderline, que basicamente ela tem uma pessoa só, ela é afetiva uma pessoa só, ela depende só de uma pessoa só, para ela, na mente dela. E o transtorno sobre o uso de psicoativos, o álcool, cigarro e drogas ilícitas. E também a insônia e hipersonalência, ou seja, isso também está relacionado um pouco com a ansiedade. Se tu estás preocupado com alguma coisa, tu vai ter uma insônia preocupado com aquilo que tu vai fazer ou vai acontecer. Dados no Brasil. Como eu falei antes, no Brasil a ansiedade atinge mais de 260 milhões de pessoas. Aliás, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. Cerca de 9,3% da população tem ansiedade. Novos dados mostram que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão. Por que é importante cuidar e onde procurar ajuda? A importância. A saúde mental tem influência nas condições físicas, no bem-estar e na atividade relacionada ao cérebro. Uma mente tranquila tem melhores condições de administrar situações estressantes, ser mais produtiva e atenta. Ou seja, tu procurar ajuda, não estás conseguindo ir bem na aula, não estás conseguindo prestar atenção, estás tendo alguns sintomas, vai no médico, que é importante, sempre muito importante cuidar da tua saúde mental. E onde procurar ajuda? Psicólogos e médicos psiquiatras registrados em seus conselhos de classe. São os profissionais capacitados para tratar da saúde mental. Também conversar com o responsável, pessoas de confiança
procurar ajuda na escola, com o diretor e o professor, e ligue para o número 188, Centro de Valorização da Vida, a CVV. Referências. Obrigado pela atenção. Eu gostaria de começar comentando que é um tema de extrema importância, porque a gente pode ter noção de que doenças são coisas sérias. Esse tipo de doença mental não é coisa para ficar brincando, como por exemplo na escola, os amigos fazem piadinhas usando nomes de doença para retratar alguma idiotice que o amigo fez, né? Como por exemplo chamar de autista, ou a pessoa se distrai e faz porque eu tenho TDAH, ou a pessoa faz alguma brincadeira, alguma coisa idiota, né, que a gente considera idiota, e fala, porque eu sou autista. Não é legal fazer isso. Então, se você realmente acha que você tem alguma dessas doenças, você deveria procurar um médico para ele poder te diagnosticar e ver se você realmente tem, para você então se tratar, mas não ficar brincando com esse tipo de coisa. Eu achei um trabalho de extrema importância. Tem um dado que mostra que grande parte da população assim, tem TDAH. Só que como a Teodora disse, não dá pra tu ficar se autodiagnosticando. Procure ajuda, procure um responsável, um psicólogo, um psiquiatra e vá atrás, porque tu não pode também simplesmente ignorar os fatos, tu tá começando a ficar depressiva, essas coisas. Procure ajuda, nunca deixe pra depois, porque depois pode ser tarde demais. Então, é isso. Eu achei um ótimo trabalho. Bom, gente, o nosso podcast vai ficando por aqui. Mas se você se interessou e quer ver mais temas, porque a gente tem esse aqui é o nosso canal, então se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha, porque vai ter muito mais vídeos, podcasts saindo por aí com diversos temas bem interessantes também. Beijo!